pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 14 de setembro, nós celebramos uma festa na Igreja Católica, conhecida como Exaltação da Santa Cruz. Um dia que nos recorda que Jesus Cristo foi crucificado e que através da sua paixão e morte na cruz, ele perdoou os nossos pecados e nos abriu as portas do céu. Pode parecer estranho alegrar-se com os sofrimentos de Jesus Cristo, celebrar como festa, rezar o Glória na missa, porque Jesus foi crucificado. Na verdade, na Sexta-feira Santa, nós recordamos tudo isso, que Jesus sofreu por nós, e a Igreja nos convida, na Semana Santa, a pedir perdão dos nossos pecados. É um dia de jejum, de penitência. Só que em setembro, essa mesma data, esse mesmo acontecimento, esse mesmo fato histórico, que Jesus foi preso, Jesus foi condenado por inveja, sendo inocente, que sofreu todas as dores da paixão, a flagelação, a coroação de espinhos, carregou a cruz às costas e depois foi pregado naquele madeiro. Tudo isso nós olhamos por outro ângulo, não como algo ruim, não como uma dor muito grande, injusta, mas como um acontecimento que nos recorda do amor de Deus por nós e que, através de tudo isso que Cristo sofreu, nós fomos libertados do pecado, nós fomos salvos. E por isso agradecemos e por isso nos alegramos, porque a festa da exaltação da Santa Cruz nos ajuda a entender o valor do sofrimento na nossa vida. E é o que eu proponho na meditação de hoje, fazer, ajudar a nossa consideração, a nossa oração pessoal, aqui diante do Senhor, de Cristo Eucarístico, na sua presença, em diálogo com Deus, pensando no tema da cruz, procurando aprofundar um pouquinho mais no significado do sofrimento na vida humana. E para isso é preciso olhar para Cristo, é preciso olhar para a paixão e morte de Cristo na cruz. É o que mais nos ilumina, porque Cristo exaltado, Cristo colocado sobre a cruz, com os braços abertos, demonstra o amor levado até o extremo. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo, disse o próprio Jesus. E é isso que ele fez por nós, se entrega livremente, cumpre sua missão redentora, morrendo na cruz. E salda a dívida de toda a humanidade, e repara os pecados de todos os homens e mulheres. E para nos ajudar a meditar no tema da cruz, na necessidade da cruz na minha vida, na sua vida, há uma cena do Evangelho que pode nos dar luzes. Está no capítulo 16 de São Mateus. Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem?
Isto é, o que as pessoas dizem de mim mesmo? Pergunta Jesus. O que falavam sobre ele? Qual era a opinião que tinham sobre a sua pessoa? E responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Então se vê que as opiniões variavam, o povo admirava muito Jesus, Cristo tinha uma autoridade muito grande, transmitia a palavra de Deus de modo muito bonito, fazia milagres, curava os doentes, mas não sabiam bem quem era ele. Então alguns pensam que era um profeta, um enviado de Deus, outros imaginam que era aquele que viria para preparar o caminho do Messias, do Salvador, aquele que Deus enviaria antes de enviar o Messias, mas não tinham muito claro quem era esse homem tão poderoso. E Simão Pedro, o primeiro Papa, responde assim, quando Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Também Cristo aqui no sacrário pergunta para cada um de nós, para você, quem eu sou? Quem eu sou na sua vida? O que eu significo no seu dia a dia? Como você me vê? Quem eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então aqui São Pedro dá uma resposta muito mais profunda do que aquela que as pessoas vinham dando, que o povo comentava, porque afirma de Cristo algo mais elevado. Não era só um homem de Deus, uma pessoa muito boa, mas Pedro afirma que ele é o próprio Filho de Deus, Filho eterno de Deus, não Filho de Deus como nós somos filhos de Deus, mas o Filho único, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que se fez homem. Uma resposta acertada, e Cristo aceita esse título. Jesus lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Então São Pedro fala inspirado por Deus. O Pai do céu ajuda esse pescador, esse apóstolo, a dar uma resposta sobrenatural, e ver naquele homem que tinha diante dele, não só um homem, mas Deus feito homem. Só que, depois disso, continua contando São Mateus, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso parece contraditório, Ao mesmo tempo que Jesus admite que é o Salvador, o Filho de Deus, ele afirma que será preso, que será morto. E Pedro, escutando isso, como os outros apóstolos, ficam desconcertados. Eles não entendem. Como assim? E por causa disso, continua o Evangelho, tomando Jesus à parte, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Então nós vemos aqui o apóstolo que, com bom coração, tenta evitar o sofrimento de Cristo. E diz para ele, Senhor, fica tranquilo, isso não vai te acontecer, nós vamos te defender. Pode parecer que Pedro fazia algo muito bom para Cristo, que queria livrá-lo dos seus sofrimentos, da sua morte na cruz. Só que Jesus reage de um modo muito duro.
Antes tinha elogiado Pedro pela sua fé. Agora diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, se antes Pedro fala inspirado por Deus, agora ele fala inspirado pelo demônio. Porque tenta dissuadir Jesus de cumprir a sua missão, afastar Cristo da cruz. Ele que tinha vindo ao mundo, né, para carregar os pecados de todos os homens, de todas as pessoas, pagar isso, né, com o seu sangue, com a sua vida. Pedro tenta impedi-lo. E por isso Cristo reage com essa determinação. Afasta-te daqui, Satanás, né? Quer dizer, você está me tentando. Realmente seria uma tentação, né? Jesus, né, não cumprir a sua missão, fugir, né, dizer que não ao querer do Pai, e não aceitar a sua morte na cruz. 2000 anos depois, nós que estamos aqui, conhecemos toda a história da igreja, toda a vida de Cristo, sabemos que Jesus morreu numa sexta-feira e que realmente ressuscitou no domingo, está vivo e permanece conosco na Santíssima Eucaristia. Olhar para a cruz, quando pensamos, né, na cruz, né, o símbolo do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todas as igrejas, em todas as casas, né, nas paredes há um crucifixo. Isso não nos escandaliza, isso não nos deixa perplexos, não achamos absurdo que Cristo tenha sofrido como sofreu e morrido como morreu, com a morte mais humilhante da antiguidade. Mas para aqueles discípulos que não sabiam ainda, né, o que ia acontecer, por mais que Jesus anunciasse que ia ressuscitar, eles não entendiam, era um mistério. Aquilo era totalmente desconcertante, não tinha sentido nenhum. Se ele era o Salvador, se ele era aquele que ia trazer a paz ao mundo, que implantar o reino de Deus aqui na terra, como poderia morrer? E por isso Cristo diz que é um pensamento humano, mas não é um pensamento sobrenatural. E nós estamos chamados a ter essa visão sobrenatural, essa visão da fé, entender as coisas de Deus como que são, divinas, né, com a lógica divina e não com uma lógica humana. Isso é fundamental não só para entender a paixão e morte de Cristo, mas também para entender a cruz na nossa própria vida. Porque é inevitável, todos nós encontramos o sofrimento. E Jesus disse assim, na sequência dessa conversa, já se dirigindo a toda a humanidade, a todos aqueles que ao longo dos séculos escutariam as suas palavras: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então agora Cristo fala da minha cruz, da sua cruz. Se nós fôssemos reagir como São Pedro, ao pensar, né, poxa, que eu vou sofrer, no nosso sofrimento, talvez teríamos a tentação de dizer para Cristo: Senhor, tem compaixão de mim, que isso não aconteça, que eu não sofra, que a minha vida seja tranquila, que não haja nenhuma dificuldade, que tudo seja gostoso, que eu só tenha bem-estar e prazer. É uma tentação. E é uma tentação que a sociedade nos propõe todos os dias. Os meios de comunicação, né, o mundo em que nos encontramos, quer nos convencer de que a felicidade está nessa vida fácil, está em fazer só o que gostamos, em fugir de tudo aquilo que é chato e difícil. Mas Cristo diz o contrário. Quem quiser me seguir, nós queremos, né? Ser cristãos, segui-lo, imitá-lo, tome a sua cruz, cada dia a sua cruz, e me siga.
Então vamos tentar entender por quê, né? Por que a cruz é necessária, não só para Cristo, mas também para nós. Olha, o primeiro que podemos pensar é o seguinte: aqui na Terra, a cruz é uma realidade na vida de todas as pessoas, ricas, pobres, homens, mulheres, jovens, adultos. Quer dizer, não há como fugir, né, da dor de cabeça, né, de um mal-estar, de um problema familiar, econômico, de preocupações, de sofrimentos. Queiramos ou não, a cruz é parte do nosso dia a dia, em maior ou menor medida. Agora, há uma diferença grande entre as pessoas que, quando topam com a cruz, quando encontram a cruz, a abraçam, né, com fé, seguindo o conselho de Cristo, ou as pessoas que tentam se afastar dela e reagem, né, de uma maneira negativa. Quem tenta eliminar da sua vida o sofrimento a qualquer custo, achando que assim não vai sofrer, acaba sofrendo mais. É impressionante, porque a pessoa não se prepara para a dor, para as dificuldades, ela imagina e idealiza um mundo perfeito nesse mundo. E quando ela percebe que não é assim, que a realidade não é como ela imaginava, e ela descobre que a vida é dura, então ela vem abaixo, ela desanima, ela fica triste, ela se revolta, ela cai no mau humor, porque não quer abraçar a cruz, porque não entendeu o valor da cruz, o valor do sofrimento. Essa pessoa cai na autocompaixão, cai no vitimismo, fica reclamando o tempo todo. Então, não é o caminho, não é o melhor caminho. Vamos seguir o conselho de Cristo. Confiar nele, confiar em Deus. Senhor, dizemos a ele aqui, com a sua ajuda, eu vou abraçar a minha cruz. Eu vou seguir esse caminho que você me propõe. Eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo, quero te amar e por isso estou disposto a sofrer por amor. Pensando então na necessidade da cruz, podemos começar considerando a seguinte ideia: é bom evitar de chamar tudo de cruz. O que eu quero dizer com isso? Dizer bom dia no café da manhã não é cruz. Por mais que você esteja com um pouquinho de sono e levante meio, né, sei lá, ainda meio lento, né, assim tem pessoas que de manhã são mais paradas, demoram, né, para pegar, né, que nem esses carros a álcool, né, quando está frio. Mas encarar com normalidade, dizer bom dia, fazer a cama de manhã, deixar o quarto em ordem, não é uma cruz. Não, é uma questão de virtude, de ordem, de pensar minimamente nos outros, não é nada tão complicado assim, né? Não podemos ser como crianças mimadas que acham que tudo é muito difícil, né? Escovar o dente, fazem um drama para escovar o dente, para tomar banho, né? Para ir para a cama, para ir para a escola. São coisas normais. Estudar e trabalhar não é cruz. Nós fomos criados para isso, está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o homem, a mulher, né? Foram criados para trabalhar, o trabalho deve nos entusiasmar, o trabalho nos realiza, através do trabalho nós nos sentimos úteis, nós fazemos o bem, às vezes custa um pouco, às vezes é chato, mas não é a cruz não é o trabalho, não é o estudo, a cruz não é a convivência com as pessoas. Alguém que pensasse isso é porque, sei lá, é muito individualista, é muito egoísta. O problema não está em conviver com os outros, que é algo maravilhoso.
tão bom, né? Quer dizer, na família, com os amigos, com os conhecidos, né? Conversar e fazer programa juntos. Na pandemia, uma das coisas mais chatas é isso, é não poder estar, né, fisicamente com os outros, né, porque é uma necessidade do ser humano, é algo que nos preenche, que nos alegra. Então não é cruz. Tudo bem que em algum caso aquela pessoa é um pouquinho mais difícil pelo seu temperamento, pela sua idade, pelo que for, mas não é propriamente isso a cruz de Cristo. Isso nós temos que aprender a levar de um modo mais natural, né, com a cabeça erguida, sem dramatizar, sem exagerar. Porque senão, lógico, tudo vai ser cruz, tudo vai ser difícil, mas o problema seria a nossa moleza, o nosso egoísmo, e não propriamente, né, que a vida é tão complicada assim. Tem gente que realmente tem essa tendência a encarar qualquer coisa que supõe um certo esforço, uma cruz. Mas isso não é bom, nem psicologicamente, não é saudável. Sei lá, vamos pensar alguém que não goste de ler. Eu conheço várias pessoas que não têm o hábito da leitura, de literatura, né, do que for, né, de ler, né, bons livros. Mas não é que seja uma cruz fazer uma leitura. Agora, para essas pessoas, talvez, sei lá, só de olhar para o livro já dá sono. E quando abre o livro, bem, aí dorme em cima dele, né? Porque parece, né, pesadíssimo, né, aquelas letras e aquelas páginas. Mas olha, é uma questão de hábito. Começa a ler, você vai aprender a gostar de ler e perceber que a leitura enriquece, que a leitura descansa, que não é tão pesado assim. Então, quer dizer, insisto, deixar de lado as cruzes falsas. E assim vamos olhar para a cruz de Cristo, né, a cruz que Deus pede que nós carreguemos, né, também, né, de uma maneira correta, né, e aí sim, né, abraçar a cruz, né, o sofrimento, o sacrifício, né, livremente, né, por amor. Então a segunda ideia é a seguinte: convém que as coisas nos custem. É bom encontrar dificuldades na vida. São José Maria, o fundador do Opus Dei, fazia uma comparação que eu gosto bastante, porque é simples, mas é muito boa. Se nós vamos pregar um prego numa parede, e essa parede está oca, e não coloca, não tem resistência, você vai martelar e o prego entra imediatamente, entra até, né, empurrando com o dedo. Você concorda que não dá para pendurar um quadro nesse prego, porque ele não vai aguentar o peso. Se a parede é uma parede, né, bem feita, e quando você vai martelar, né, há resistência, e é difícil que o prego, né, consiga entrar, então, lógico, depois que o prego está lá, você pode pendurar um quadro pesado e ele fica preso e não cai, porque, né, houve essa dificuldade, essa resistência. Então, na nossa vida acontece algo semelhante. Quando nós topamos com a cruz, quando na vida, ao longo da nossa existência, encontramos problemas, dificuldades e enfrentamos e superamos pouco a pouco, né, essas situações, nós vamos ficando fortes, nós amadurecemos, nós nos preparamos, nós estamos mais preparados para a vida, para carregar o peso da vida, para enfrentar situações novas, para manter a serenidade num momento difícil. Sei lá, pensar assim, todos encontramos na escola algum professor exigente e ao mesmo tempo um bom professor. Aquele professor que ensinava direitinho, mas também cobrava, e era preciso estudar a sério. Talvez na hora nos custou. Era mais gostoso, mais fácil aquele outro que dava 10 para todo mundo. Eu lembro que na faculdade de engenharia encontrei um professor assim. Todo mundo tirava 10. Mas em física quântica, além do mais, uma matéria super difícil, mas você não aprende nada, né? Porque
também você não estuda. Aquele outro que pede, né, bastante, que dá trabalho, que aprofunda, quer dizer, é o que você lembra depois. É o que você agradece. Poxa, esse professor me ensinou, eu aprendi com ele, eu cresci. Isso vale para tantas coisas. Quando a gente encontra na família alguma dificuldade de relacionamento, algum problema, né, quando economicamente, né, a vida fica mais complicada por uma crise, por uma pandemia, por exemplo. Quer dizer, isso na hora é difícil, mas a médio prazo nos faz bem. Então poderíamos dizer, benditas dificuldades. Foram boas. Obrigado, Senhor, porque você permitiu na minha vida que eu passasse por dificuldades. É a hora de entender aquilo que dizia também São José Maria. Servem mais as coisas que aparentemente não saem, nos contrariam e nos custam, do que aquelas que aparentemente saem sem esforço. Nos ajudam mais, nos fazem crescer. A cruz nos torna fortes. Ao contrário, fugir das dificuldades, ir pelo caminho mais fácil, né, é uma covardia e nos impede de crescer. Um autor, comentando a reação de Pedro, tentando afastar Jesus da cruz, e a resposta de Nosso Senhor, diz assim: nenhum de nós condenaria Simão Pedro. E, no entanto, Jesus, que lhe falou tão severamente, conhecia melhor do que nós toda a bondade do seu discípulo. O erro do apóstolo foi, como sempre, o de seguir o seu primeiro impulso, o de raciocinar instintivamente como homem, em vez de se esforçar por compreender o ensinamento divino. Esse seu erro, bem como a repreensão de que foi objeto, não devem ser desaproveitados por nós. Então vamos pedir ao Senhor agora, Senhor, que eu entenda a necessidade da cruz na minha vida, que eu aprenda também com o erro de São Pedro, que eu não tenha a mesma reação que ele, né, de fugir da cruz, de buscar só o mais fácil. É preciso mudar o modo de pensar, né, para que nos disponhamos a fazer sacrifícios. Tem uma história que também pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né, o valor da cruz. Num convento, tinha uma irmã, uma freira, que estava doente, já era idosa, e era um pouquinho difícil de lidar com ela, até bastante. E várias irmãs foram passando lá para cuidar dela e cansavam. Chegava uma hora que não aguentavam mais e abandonavam essa obra de caridade. E sobrou só uma irmã dedicada, atenciosa, que dava carinho, que passava horas ao lado da sua irmã religiosa. Só que chegou uma hora que ela também já se cansou e pensou, eu vou procurar a Madre Superiora e vou pedir para ela me tirar dessa tarefa e dizer que eu não aguento mais. E realmente estava indo em direção à sala da Madre, andando no corredor. Ao final do corredor tinha um crucifixo na parede. Ela sempre olhava para aquele crucifixo quando passava, dizia uma oração. E quando olhou, ela escuta Jesus dizendo para ela, então, você vai me abandonar? Ela fica gelada, percebe que Cristo se refere à irmã, que ela estava abandonando, e responde, não, Senhor, voltarei lá e estarei ao seu lado até o último dia. E realmente cumpriu com a sua missão, né, e viveu a caridade, compreendeu aquela irmã, suas fraquezas, os seus defeitos, e deu o carinho que a irmã precisava. Pois essa deve ser a nossa visão da cruz, retribuir o que o Senhor fez por nós. Da mesma forma que nós temos uma dívida de gratidão em relação aos nossos pais, né, que fizeram tanto por nós e procuramos ser bons filhos, né, e dar carinho. Eu lembro que minha mãe, quando ainda estava aqui na Terra, ela comentou uma vez que quando eu era pequenininho, criança, que eu chorava muito à noite, que eu dava trabalho.
e eu fiquei com consciência pesada, assim, poxa vida, né? Mas é a realidade, né? Fiz ela acordar muitas noites e teve que se sacrificar por mim. Pois é preciso retribuir, é preciso corresponder, né, a quem nos ama, né, com amor. Pois muito mais com Deus, Deus que fez mais por cada um de nós, que deu a vida. Retribuir oferecendo para Ele os pequenos sacrifícios que Ele nos pede. Então, para terminar, eu queria brevemente, porque realmente já terminou o tempo, falar da mortificação ativa e da mortificação passiva. Mortificação é um sacrifício que a gente oferece para Deus. E é muito bom, como Jesus falou que é preciso abraçar a cruz de cada dia, que nós ofereçamos pequenos sacrifícios todos os dias, livremente, voluntariamente. A gente pensa em sacrifício, logo vem a comida à cabeça, né? Nossa, comer chuchu, né? Comer jiló, comer, né, o que for, bucho, aquilo que eu não gosto. Né? Uma vez uma moça me dizia, padre, para mim a grande mortificação é comer chocolate. Assim, chocolate? É, padre, eu não gosto de chocolate. É que gosto não se discute, mas não é só na comida, né? Comer algo que a gente não gosta, ou comer um pouco menos daquilo que a gente gosta, que é bom oferecer algum sacrifício todos os dias, né? Pequeno, né? Também para ir treinando a nossa vontade, para não cairmos na gula, não ficar comendo toda hora, não exagerar na refeição. Mas depois, São José Maria falava de 2 campos de mortificações que são especialmente importantes, que é o cumprimento do dever, por exemplo, levantar na hora, deitar na hora, seguir um horário de estudo, de trabalho, de oração. Isso exige um sacrifício. Às vezes colocar a última pedra naquilo que estamos fazendo, terminar, né, porque não podemos oferecer para Deus uma coisa mal feita. Então, esse último esforço custa, porque já estamos cansados. Então, oferecer isso para Deus. O outro campo de mortificação que ele falava é a convivência com os outros. Já falamos que conviver não é mortificação, mas às vezes sorrir, quando estamos mais cansados ou preocupados, pode custar. E eu posso, por caridade, sorrir. Eu posso escutar aquela pessoa sem interromper. Eu posso calar e não dizer aquela palavra que vai ferir, que vai chatear. Quer dizer, isso é mortificação, né? Esse autodomínio, né? Essa paciência. E, por fim, a mortificação passiva, que é aceitar as contrariedades. Sei lá, chutei uma pedra, a internet que não está funcionando direito e atrapalhou o meu trabalho. Oferece para Deus essas contrariedades, sem reclamar, sem dramatizar, e assim nós vamos crescer no amor à cruz. Peçamos a Nossa Senhora, ela que é exemplo de mulher forte, de fortaleza, de amor à cruz, né, que acompanhou Jesus até o Calvário, né, que ela também nos dê essa fortaleza, né, para abraçar a cruz como Cristo, né, que soube cumprir a sua missão, que nós também saibamos cumprir a nossa missão cada dia, oferecendo a Deus pequenos sacrifícios. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.